Os maus obreiros são terríveis. Apesar de abusarem do poder, subverterem a verdade e negligenciarem o Senhor, eles são habilidosos em escravizar as pessoas na mentira. Nesta lição, revelaremos o perfil, a obra e o destino desses homens inescrupulosos. Aprenderemos também quais são os deveres e responsabilidades dos bons pastores à luz do exemplo do sumo pastor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD. Hoje estudaremos a lição de número 8, datada do dia 20 de novembro de 2022, cujo título é O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Lembrando que estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. E hoje, em específico, daremos um salto de capítulos. Lembra que na lição passada, a aula de número 7, estudamos o capítulo de número 18. E hoje nós partiremos direto para o capítulo de número 34. Os alunos e os professores dedicados no contexto da escola dominical não negligenciarão a leitura destes capítulos intermediários, isto é, capítulo 19 ao capítulo de número 33. Há muita coisa boa de Deus para se aprender com a leitura desses capítulos. Agora, me dirijo especificamente a você, aluno da ferramenta EBD. Consuma, faça uso de todo o material exclusivo que disponibilizamos para você aqui na plataforma da ferramenta. Utilize a locução profissional, as artes diárias, o Motion e também leia todo o subsídio que é mais completo, o subsídio que disponibilizamos aqui na plataforma da ferramenta. Chegue em classe preparado, promova a expectativa no coração dos seus alunos, na mente dos seus alunos, para participarem da escola dominical. Aqui na plataforma da ferramenta você encontra esses recursos, tá bom? Aos alunos que estão nos assistindo por meio do YouTube posteriormente, porque primeiro esta aula é postada na plataforma da ferramenta e depois nós subimos ela para o YouTube. Você que está me assistindo pelo YouTube, não passe por esse vídeo sem se inscrever em nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, inclusive o subsídio gratuito que nós disponibilizamos por aqui, tá bom? Passe por esse vídeo deixando o seu like e interagindo conosco nos comentários. Mais importante que isso, agora é o meu merchan, é o meu jargão, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Você está perdendo tempo, homem. O link está na descrição do vídeo. Lá na plataforma da ferramenta, superintendente, supervisor, professor, adjunto, dirigente, secretário da escola dominical, ou seja, todo mundo envolvido na escola dominical, encontram tudo o que precisam em um só lugar. A ferramenta EBD é bênção para você. Depois desse merchan que é necessário, tem que fazer o merchan, irmão, né? Depois desse merchan, eu quero aqui já partir para a leitura do nosso texto áureo, que nos diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo de número 11. Na versão NVT, o texto diz sem muitas diferenças: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Aqui não há ideia de martírio, não há ideia de tragédia. A morte de Cristo não foi uma coisa que não fazia parte de sua agenda. O que está acontecendo aqui é justamente a entrega voluntária. Ele está dizendo: a minha vida eu estou doando. Estou fazendo isso pelas minhas ovelhas. É uma ação de amor, não é um martírio. Não estou sendo morto tragicamente pelos tribunais humanos. Não, isso aqui já estava na minha agenda. E tem mais. Assim como eu estou dando a minha vida, eu tenho poder para tomá-la, porque o Senhor me concedeu, o Deus Pai me concedeu poder para tomar a minha vida de volta. E eu faço isso em benefício das minhas ovelhas. A pergunta é a seguinte: estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. O capítulo em análise é o 34 desta literatura profética do Antigo Testamento. E por que é que o texto mais importante, o texto áureo, está no Evangelho de João? Precisamos investigar isso
E a resposta que podemos dar aos nossos irmãos é que Ezequiel 34, do 1 ao 31, e João capítulo 10 estão intrinsecamente relacionados. Há ecos que juntam esses dois textos. Por exemplo, veja o que é que diz Ezequiel capítulo 34, versículo 23 ao 24. Ações de Deus como pastor. Ezequiel está profetizando, está falando por meio do Espírito do Senhor, e Deus está mostrando à nação de Israel que ele é pastor, que ele apacenta, que é ele quem levanta pastores segundo o seu coração. Os versículos dizem: porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, Senhor, serei o seu Deus. E meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, Senhor, falei. Deus está falando aqui a respeito de um pastor que ele levantaria para apacentar as nações. Esse pastor não faz referência a uma figura dos tempos de Ezequiel, mas ele é previsto, ele é profetizado por Ezequiel. Esse pastor levantado, designado por Deus, é totalmente oposto aos falsos pastores dos dias de Ezequiel e também dos dias de Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Enquanto os pastores reprovados lideravam as ovelhas buscando benefícios pessoais, o pastor levantado por Deus alimentaria as fracas, cuidaria das enfermas e buscaria as desgarradas. E se preciso fosse, ele daria a vida pelas ovelhas. Dá para entender aqui, nos dias de Ezequiel haviam falsos pastores que se aproveitavam do rebanho. Nos dias de Jesus, propriamente em João capítulo 10, Jesus revela que haviam muitos mercenários. E eles, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Nós tomamos esse texto aqui e aplicamos ele em relação a Satanás. Mas Jesus está falando da ação maldosa dos falsos pastores. Eles matam, eles roubam e eles destroem. Mas o pastor aqui levantado por Deus, conforme o livro do profeta Ezequiel, era alguém que agiria segundo o coração de Deus. Mas, irmão Murilo, quem é esse pastor a qual essa profecia está se referindo? Não é a Davi, porque o texto diz, lê novamente, irmão Murilo, o texto diz, meu servo Davi. Mas aqui não é o Davi histórico, o Davi que foi o segundo rei de Israel, não. Não é a esse Davi que o texto está se referindo, porque essa figura que apacentaria o povo de Deus em um tempo futuro, ele apacentaria de forma eterna. A sua função, e de sua função ele jamais seria destituído. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles serão filhos e os seus netos viverão para sempre. Eles, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração. Eu coloquei até em negrito aqui no subsídio. O meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Sempre, eterno. Então, aqui nós não temos a figura do Davi histórico, mas de um Davi idealizado. Esse Davi aqui apresentado, ele prefigura o Cristo, aleluia, o nosso Deus encarnado, o Senhor Jesus. Quando Jesus aparece, e lá em João capítulo 10 ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está se apresentando, preste atenção, olha para cá, ele está se apresentando como cumprimento desta profecia registrada em Ezequiel 34. Ele é o pastor que Deus levantaria para apacentar eternamente o seu povo. Lá em Mateus, capítulo de número 2, versículo 6, nós temos nota de que Jesus exerce o ofício de pastor. Ele é pastor. Diz-nos o texto bíblico: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder. Em outras traduções diz o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então,
A razão de ser do nosso texto áureo aqui é que ele parece demonstrar que o cumprimento da profecia de Ezequiel 34 agora estava sendo realizado por meio do ministério de Jesus. Ele é o bom pastor, que contrasta, que é totalmente diferente dos maus pastores. Porque os maus pastores roubam, matam e destroem. Mas ele apacenta as ovelhas com amor, com misericórdia e com zelo. Isso aqui é apenas uma introdução. Desenvolveremos melhor esse tópico aqui, esse ponto aqui, no tópico de número 3, tá bom? A nossa verdade prática nos diz o seguinte: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Pensa nessa metáfora. Deus como pastor. Os escritores bíblicos, eles tinham isso aqui muito enraizado em seus corações. Deus é pastor. De Gênesis a Apocalipse, essa metáfora se sobressai. Já no livro do Gênesis, parece-me que os patriarcas, eles tinham esse pensamento a respeito de Deus. Olha o que é que diz o capítulo 49, versículo 24. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor. E pastor aqui aparece com letra maiúscula. Não é qualquer pastor. Esse pastor aqui é a rocha de Israel. Então Abraão, Isaac, Jacó, José tinham essa ideia de Deus como pastor. Quando nós passamos para os livros históricos, para os livros proféticos, para os livros poéticos, essa ideia, essa metáfora, ela permanece. Um salmo muito conhecido, 23 e o verso 1 nos diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Um pastor de ovelhas, Davi, está atribuindo esse título a Deus. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele defendia as ovelhas do urso, do leão, ele levava as ovelhas para pastar, levava as ovelhas às águas tranquilas. Ele está dizendo assim como eu faço com as ovelhas de meu pai, muito mais ainda o meu Deus faz comigo. Ele é o meu pastor, de nada sentirei falta. Só que a verdade prática, ela condensa aquilo que veremos nos tópicos da lição. E como ela faz isso? Ela mostra que Deus é pastor. Veja que essa ideia de Deus como pastor está presente também nos livros proféticos. Tem aqui Jeremias 31:10, você pode ler aí. Mas Deus como pastor, ele delega sua autoridade, ele delega responsabilidade a homens para apacentar o seu povo, o rebanho, as suas ovelhas. Ele estabelece pastores, mas ele também remove os maus pastores. E isso é uma advertência muito propícia para o tempo em que estamos vivendo. Os pastores são homens dádivas, homens presentes que Deus dá à igreja. Deus não dá igreja a pastor, Deus dá pastores à igreja. E esses pastores devem estar em sintonia com a revelação bíblica e com o coração de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz: e ele designou. Quem é que está designando? É o próprio Cristo. Ele designou alguns para apóstolos. Aqui diz respeito a um dom que ele está dando. É ele quem está capacitando, investindo. Designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele estabelece, ele levanta pastores, mas ele também remove. E isso mesmo, os maus pastores são cortados por Deus. Ezequiel capítulo 34, versículo 10, achamos essa verdade. E o texto nos diz: assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Estou avaliando as obras desses homens no contexto de Ezequiel. Estão responsáveis, reprovados. Eu estou responsabilizando eles pelas más obras que eles fizeram. Qual é a ação de Deus? Eu lhes tirarei a função de apacentar. Eles não presidirão mais sobre o meu povo. Não cuidarão mais do meu rebanho. Não, porque eu estou removendo eles.
Então Deus, ele faz isso. Ele levanta, mas ele também tira. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro, sobre o rebanho. Segundo, sobre os pastores infiéis. E terceiro, sobre o bom pastor. Eu, dentro do subsídio, coloquei aqui os tópicos com nomes diferentes. E os subtópicos também. Mas vamos seguir a sequência da lição. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3 coadunam com aquilo que está apresentado no subsídio. E eu fiz aqui um acréscimo. Acrescentei mais um ponto no subsídio, as responsabilidades dos bons pastores conforme a Bíblia. Vamos encerrar com isso, tá bom? Então, abra sua revista aí, ponto de número 1, sobre o rebanho. E o ponto do subsídio diz: o povo de Deus como rebanho de ovelhas. A Bíblia, ela é rica em figuras de linguagem. A Bíblia tem uma profundidade literária muito grande. E essa metáfora de comparar o povo de Deus com um rebanho de ovelhas é muito rica em lições espirituais. Esse pensamento de Ezequiel, dizer lá, Ezequiel 34, versículo 31, né, dizer assim: ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, dizer que a nação de Israel eram ovelhas do pasto de Deus. Isso aqui estava muito vivo na mente dos israelitas, porque eles tinham costume com a função pastoril. Isso era algo muito presente no cotidiano da vida dessas pessoas. Talvez não seja para você que mora numa capital, que mora numa cidade grande. Até para a gente aqui do Nordeste, eu moro aqui no sertão do Nordeste, isso aqui é muito comum. Na frente de minha casa aqui, todos os dias passa um pastor aí com um monte de... Pastor de ovelhas, né? Passa um pastor aí com um monte de ovelha, com um monte de cabrito, de cordeirinho, de bode. Ele passa aí para levar os bichos para pastar, leva os bichos para pastar, para beber água e depois volta para o curral. Passa aqui de frente de minha casa. Então, assim, apesar de a gente não ter assim um convívio, todos os dias eu vejo ele passando aqui. Porém, nos dias aqui de Ezequiel, essa função ela estava enraizada na sociedade. Era uma profissão muito comum. Então essa metáfora, ela era entendida em toda a sua profundidade pelos leitores, pela audiência do profeta Ezequiel. Uma pergunta que podemos fazer aqui no tópico de número 1 é por que o povo de Deus, ou os crentes, são associados, são tidos como ovelhas. Qual a razão dessa metáfora? Porque nós, como povo de Deus, somos comparados a ovelhas. E eu penso que respondendo essa pergunta, iremos clarificar o tópico de número 1 da nossa revista. E eis aqui alguns motivos de os crentes serem chamados de ovelhas. Primeiro, ovelha é símbolo claro de dependência do crente a Deus. É por isso que você tem que ser ovelha. É por isso que nós somos chamados de ovelha. Porque a ovelha é um animal dependente do pastor. E ela expressa essa verdade que o crente precisa ser dependente de Deus. Lá em Ezequiel 34:5, a Bíblia diz: por isso elas estão dispersas, estão espalhadas. Qual é a razão? Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comidas de todos os animais selvagens. Elas são indefesas. Sem o pastor, elas perecerão. Dependência. Ser ovelha é ser dependente. Segundo, ovelha é símbolo de submissão. Essa figura de linguagem aqui é muito rica. Olha o que é que diz Jeremias 11:19. Eu era como um cordeiro, uma ovelhinha de mais ou menos 1 ano, um cordeiro manso levado ao matadouro. Você vê o cordeirinho, não sei se você já viu, você vê o cordeirinho, se ele for levado, né, por um algoz, por alguém que vai lhe matar, ele não berra, ele não reage, ele não esperneia, ele simplesmente vai. Então isso aqui é um símbolo de inocência, de submissão. O próprio Jesus foi comparado a um cordeiro. Não o cordeiro lá que nós vemos, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido de sacrifício, não. Mas no sentido de submissão, de entrega. Olha o que é que diz aqui, Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca.
como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Submissão. Se você é ovelha, você é alguém submisso. Bode não. Olha, já cuidei de bode. Bode é terrível. Terrível. Bode é terrível. Mas não vamos falar disso aqui não. Terceiro, ovelha é símbolo de vulnerabilidade. Palavras do próprio Jesus. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você já viu uma ovelha sem pastor? Se você não viu, deixa eu lhe dizer o que é uma ovelha sem pastor. Ela sabe que precisa comer, mas não sabe onde encontrar o pasto. Ela sabe que necessita beber água, mas não sabe onde estão as fontes. Ela precisa de aprisco, mas ela não sabe o caminho do aprisco. Ela é completamente dependente do pastor. Sozinha ela desfalece. E Jesus percebeu isso nas multidões, andavam aflitas e desamparadas, como ovelha que não tem pastor. Vulnerabilidade. Quarto, a ovelha é símbolo de obediência. E olha algumas características da ovelha, conforme João capítulo 10. Ela conhece, ela ouve e ela segue o seu pastor. A ovelha é um animal muito domesticável, muito doce. A Bíblia diz em João 10, 3 e 4. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Elas seguem, elas ouvem, elas obedecem à voz do pastor. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, ovelha também é símbolo de obediência. Agora, seguindo essa perspectiva bíblica e tomando como referência a metáfora do povo de Deus como ovelha, nós queremos aqui destacar 5 tipos de ovelhas que fazem parte do rebanho de Deus. O profeta Ezequiel, ele fala dessas ovelhas aqui, desses 5 tipos de ovelhas em seu texto. Veja, a igreja como um rebanho. Você vê lá as características de uma ovelha. Por que é que o povo de Deus é chamado de ovelha? Agora, dentro do rebanho há vários tipos de ovelha. E o profeta Ezequiel nos diz no capítulo 4, diz o seguinte: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente. Veja, a ovelha fraca, a ovelha doente, nem enfaixaram a ferida. 3, a terceira ovelha, a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada e nem procuraram as perdidas, a que se desviou, a que se perdeu. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Então aqui nós temos pelo menos 4 tipos de ovelhas e o versículo 16 nos revela, desse mesmo capítulo, nos revela o 5º tipo de ovelha. Eu não estou levando em consideração a 6ª, que é a ovelha sadia, mas me permita falar desses 5 tipos de ovelha aqui. Primeiro, a ovelha fraca. Dentro do rebanho tem a ovelha fraca. Quem é a ovelha fraca? Ela representa o crente que está sem forças e está prestes a sucumbir devido ao desânimo e às lutas da vida. Talvez eu esteja falando aqui com crentes que estão fracos, que estão prestes a desistir e estão ali já dizendo: não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Aí Jesus prepara uma pré-aula aqui no YouTube de uma pessoa que é desconhecida para lhe dizer o seguinte: ele vai te fortalecer. Ovelha fraca, Jesus está olhando para a tua vida neste momento. Receba a força de Deus aí onde você está. Aleluia, Ele não vai permitir que você sucumba. Ele vai trazer alimento, Ele vai revigorar a tua alma, Ele vai te fortalecer. O segundo tipo de ovelha é a doente. E aqui já é uma situação mais complicada, porque a ovelha doente representa o crente que caiu em um ciclo vicioso de pecados e não tem força para se libertar. Ele está preso. Apesar de estar no rebanho, ele está preso no pecado. E é só uma questão de tempo para que venha a morrer espiritualmente, caso não receba o remédio de seu pastor. Pastor Wagner Gabi, ele descreve essa doença em alguns tipos. Por exemplo, doenças intrapessoais, orgulho, vaidade, egoísmo, avareza e incontinência.
social, no âmbito social, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor, crueldade, dureza de coração, calúnia, traição, hipocrisia, aversão ao bem e abuso de poder. No sentido religioso, blasfêmia, irreverência com o sagrado e amor aos prazeres. Há muitas ovelhas doentes, padecendo. E só o bom pastor tem remédio para dar a essas ovelhas. Ovelhas machucadas. Meu Deus, é a ovelha ferida. Como esse tipo de ovelha tem se multiplicado no rebanho de Deus? Quem são as ovelhas feridas? Eu posso estar falando aqui com você, ovelha ferida. Quem são as ovelhas feridas? Ela representa o crente que continua com a ferida aberta e inflamada, apesar do tempo. É o crente machucado, magoado. É o crente que está com a ferida exposta. Não tem remédio, as moscas sentaram, a ferida está inflamada, ela não cicatrizou, não curou, e esse crente está lá no meio, quebrado. Tem muito crente assim dentro da igreja, por palavra, por atitude de alguém, por desvalorização. Tem tanto isso no nosso meio, infelizmente. Mas saiba de uma coisa, o bom pastor sabe cuidar até desse tipo de ovelha. Ele sabe pegar a ovelha que está ferida. Escute isso aqui. Ele sabe pegar a ovelha que está ferida e ele sabe enfaixar a ferida para que as moscas não sentem. Ele coloca o remédio, oh glória a Deus, para a ferida cicatrizar. Jesus vai lhe dar a condição de perdoar. Jesus vai tirar essa mágoa antiga aí do teu coração, crente. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Há também a ovelha desviada. Isso aqui é terrível, porque a ovelha desviada representa os crentes que abandonaram o aprisco e rejeitaram os cuidados do pastor. Sabe o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos crentes estão deixando o rebanho de Deus, estão trocando a fé e a doutrina pelo chiqueiro de Satanás. Estão preferindo ficarem na lama e comerem a comida dos porcos do que se alimentarem no aprisco de Deus. E por fim, nós temos a ovelha gorda, que Ezequiel apresenta no capítulo 16. Quem é essa ovelha gorda? Ela é símbolo do crente orgulhoso e interesseiro. No meio do rebanho tem muito crente assim, orgulhoso e interesseiro. E esse tipo de ovelha aqui, ela fere as demais. Ela acha melhor que a ovelha desviada fique lá no chiqueiro, na lama. Ela não sara a ferida, pelo contrário, ela machuca a ovelha que está ferida. Ela se aproveita da fraca e da doente. Mas saiba de uma coisa, vamos fazer uma aplicação para encerrar esse tópico de número 1. O bom pastor conhece o seu rebanho. E ele tem formas de lidar com as suas ovelhas. A Bíblia diz em Ezequiel 34:16, procurarei as perdidas. Se você é uma ovelha perdida, ele vai lhe achar. Tratarei, ou melhor, trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte, ou seja, a gorda, eu a destruirei. A Bíblia diz, apacentarei o rebanho com justiça. Isso aqui me ensina que o bom pastor, ele age com misericórdia e compaixão, porque ele restaura as ovelhas que estão doentes, fracas. Ele vai em busca da que está perdida. Mas o bom pastor também age com justiça. Ele pune e castiga a ovelha desobediente e orgulhosa. Ovelha do rebanho de Deus. Cuidado, porque o pastor tem em sua mão a vara e o cajado. Ele sabe quando usar o cajado e ele sabe quando usar a vara. Amém? Podemos ir para o ponto de número 2. A lição diz sobre os pastores infiéis. E eu coloquei aqui os maus pastores. Presta atenção como a gente vai entender o capítulo 34 de Ezequiel. É só aqui, na ferramenta EBD, que você encontra um esboçozinho bem trabalhado assim. Abra aí Ezequiel, capítulo de número 10. A minha lição está aqui toda marcadinha, para você ver aqui. Eu fiz a divisão na lição. Fiz a divisão também na Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos entender aqui
o que o texto está falando sobre os maus pastores. E para isso, nós vamos quebrar o texto em 3 partes, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 4, primeira parte. E daremos a essa primeira parte o nome: a obra ruim dos maus pastores de Israel. Do versículo 5 ao versículo de número 6, é outra parte, a segunda parte. E a esses versículos nós daremos também um nome. E o nome será o efeito ruim da obra dos maus pastores de Israel. E do versículo 7 ao versículo de número 10, daremos também um nome a essa terceira parte, e ele será o destino ruim dos maus pastores de Israel. Vamos à primeira parte, e veja como você já começou a entender o texto aí, né? Primeira parte, versículo 1 ao versículo de número 4. Aqui nós encontramos o perfil dos maus pastores de Israel e a sua obra ruim. Encontramos no versículo 1 ao versículo de número 4. Quem são esses falsos pastores de Israel denunciados por Ezequiel aqui no capítulo 34? Pelo menos 3 classes de pessoas, guarde aí. Primeira classe de pessoas que se configuram como maus pastores: os profetas desviados. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 e 4 ao versículo de número 8, a Bíblia diz: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora, eles estavam em atividade. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais, animais carniceiros, no meio de ruínas. Esses falsos profetas aqui, eles se alimentam da desgraça do povo. Eles se banqueteiam, eles se promovem a partir das ruínas da nação. Eles gostam de destruição. Eles são como chacais, animais carniceiros em meio à destruição. E olha o que é que Deus manda dizer a eles: portanto, assim diz o Senhor soberano, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Os profetas, eles tinham a responsabilidade de revelar ao povo os oráculos divinos e também mostrar à nação qual era a vontade e o caráter santo de Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui? Profetas mentirosos estão pronunciando palavras de seu próprio coração e estão permitindo que o povo permaneça no engano. Pelo contrário, muito pior do que isso, eles estão, com suas falsas profecias, prendendo o povo na mentira. E por esse motivo, Deus está dizendo a essa classe de falsos pastores, que são os profetas mentirosos, o seguinte: eu estou contra vocês. Meu Deus do céu. Quem são os falsos pastores aqui de Ezequiel 34? Já vimos aqui uma primeira classe de pessoas, os profetas mentirosos. Segundo, os sacerdotes apóstatas. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel 22 e 26. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum e ensinam que não existe diferença entre o puro e o impuro, de maneira que sou desonrado no meio deles. Meu Deus, os sacerdotes, figura de pureza, de confiança, de constância, homens que deveriam ser mestres na lei e ensinar o povo aquilo que é verdadeiro, estão pervertendo os juízos de Deus, foram maculados pelo mal, estão com as consciências corrompidas. E o que é que Deus está dizendo aqui? Trarei juízo sobre vocês, falsos pastores de Israel. Quem são os falsos pastores de Israel? Os reis e príncipes corruptos. A Bíblia diz em 22 e 27 de Ezequiel: seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Olhe essas 3 classes de pessoas: profetas mentirosos, sacerdotes apóstatas
e reis e príncipes corruptos. E essas classes de pessoas são os falsos pastores, os maus pastores de Israel. Deus faz uma acusação. Deus acusa esses maus pastores de 2 atos terríveis. Versículo de número 2, encontramos a primeira acusação. Eles visavam apenas benefícios pessoais. A tradução NVT diz: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Eles não pensavam no bem-estar das ovelhas, nem se preocupavam em serem fiéis a Deus. Esses maus obreiros aqui amavam os banquetes, o dinheiro e a si mesmos. A Bíblia diz que eles se aproveitavam das ovelhas. Versículo 3 diz: vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Quantos homens estão presidindo o povo rebanho de Deus, tendo essas qualidades terríveis aqui? Visam benefícios pessoais. A preocupação é salário, é casa, é carro, é bem-estar pessoal, mas não tem pensamento nas ovelhas. Deus está acusando os falsos pastores aqui de agirem assim. Há uma acusação que recai sobre os pastores de nosso tempo. A segunda acusação é: eles agiam sem amor. Meu Deus, isso aqui é terrível. É terrível. Tem gente assim? Tem. Como é que eles agiam sem amor? Versículo 4 nos diz: vocês não fortalecem a fraca. Vocês estão vendo a ovelha fraca, mas vocês não fazem nada. Nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem se preocuparam com as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ou seja, vocês estão agindo sem amor. É a acusação que Deus está fazendo aos falsos pastores de Israel. A obra ruim desses homens é agir em benefício próprio e sem amor. Agora vem os efeitos ruins das obras dos maus pastores de Israel. Versículo 5 e 6. E quero aqui destacar uma coisa importante. Os maus obreiros não param para pensar que quando estão apacentando o rebanho de Deus, o próprio Senhor está avaliando o trabalho deles. Isso deveria causar em nós temor. Sim, temor. E outra informação relevante. Aqueles que apacentam o rebanho de Deus cuidam de pessoas que viverão eternamente. Portanto, suas ações, boas ou más, têm um peso eterno. Então, recai sobre os ombros daqueles que presidem e apacentam uma responsabilidade eterna que será cobrada por Deus. Mas sabe qual é o efeito ruim dos maus pastores, da obra ruim dos maus pastores? O texto nos diz, 5 e 6 de Ezequiel 34. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comidas de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Meu Deus do céu! Olha o efeito ruim da obra dos falsos pastores. As ovelhas estão sofrendo, perecendo. Estão dispersas. E por fim o texto nos mostra o destino ruim dos falsos pastores de Israel. Há aqui de Deus, escute, há aqui de Deus um juízo sobre esses homens. E eles recebem a pior sentença possível. Deus diz a esses falsos pastores, a esses maus pastores: eu sou o inimigo de vocês. E sabe o que é que Deus está nos comunicando aqui? Sabe o que é que Deus está dizendo com essas palavras? Vocês estão debaixo de uma garantia de fracasso e derrota. Por quê? Porque eu sou o inimigo de vocês. Versículo 10 diz: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles
O que é que Deus está dizendo aqui? Eu vou cortar esses homens. Lembra quem são os falsos pastores, os maus pastores, reis corruptos, sacerdotes apóstatas e profetas mentirosos? Olha aqui o que é que Deus fez com alguns desses maus pastores aqui, contemporâneos de Ezequiel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6 e 7 nos diz: capturaram Zedequias, era o rei de Israel. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele. Depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. É Deus julgando os maus pastores. Olha o que é que diz, segundo o livro dos Reis 18:21. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal líder, responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia, em Riblá. Lá em Riblá, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Deus estava cortando os maus pastores de Israel. Isso nos leva a uma aplicação e conclusão do tópico de número 2. Deus aplica com severidade o seu juízo sobre os maus obreiros. Não se enganem, não se iludam, os maus obreiros serão punidos com rigor. É por isso que Tiago diz, olha, ninguém cuide em semestre, porque sabemos que receberemos maior juízo, seremos julgados com maior rigor. Saindo desse tom mais tenso, né? Vamos aqui para o terceiro tópico, para a gente respirar. Um tom agora, um tópico mais animoso, sobre o bom pastor. E eu vou aqui olhar novamente para o livro do profeta Ezequiel e lhe mostrar as atitudes do bom pastor, que é Deus, presentes no capítulo 34, versículo 12 ao versículo de número 14. Olha aí, nós devemos aprender com o bom pastor. Deus é o bom pastor. E como é que ele apacenta as suas ovelhas? Ezequiel nos mostra aqui. Ele nos diz, capítulo de número 12, ele nos mostra que o bom pastor, ele tem a atitude de buscar as suas ovelhas e também de antecipar a ação do mal. Buscar fala de valorizar, de sentimento. Versículo 12 diz, assim como o pastor busca, ele vai atrás de sua ovelha, as que estão dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. O que é que Deus está dizendo? Eu vou em busca de minhas ovelhas. Eu as resgatarei. Antecipação da ação do mal. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas, antes que os animais selvagens a cerquem, antes que as sombras da noite caiam, eu encontrarei a minha ovelha. Eu a trarei para mim. Atitude do bom pastor. Segundo, ele ajunta e apacenta com amor. Versículo 13. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei. Eu vou buscar as que estão dispersas. Aqui no caso é uma figura dos exilados. Os exilados em Babilônia, eu vou aí buscar vocês. Eu os reunirei, trazendo-os dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Ele apacenta com amor. Ele provê as necessidades do rebanho, diz o versículo 14. Tomarei conta delas numa boa pastagem. Olha só, os maus pastores só sugavam, só se aproveitavam das ovelhas. E o bom pastor está dizendo aqui, não. Comigo será diferente. Elas terão boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Versículo de número 15 nos ensina mais uma verdade. O bom pastor
fornece proteção e descanso para as ovelhas. Glória a Deus! Como é bom ser ovelha do bom pastor. Versículo 15 diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Proteção. Quem é que vai tirar uma ovelha aqui do meu rebanho? Quem é que vai arrebatar as minhas ovelhas de minha mão? Quem é? O lobo, o leão, o urso, o diabo? Não! Ninguém! Eu estou tomando conta delas. E o texto diz: e as farei deitar-se. Eu vou dar descanso às minhas ovelhas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando a gente associa o capítulo 34 de Ezequiel o capítulo 10 de João, o texto é muito similar. Olha o que é que diz aqui o capítulo de número 10. Como é bom, meus irmãos, ser ovelha de Cristo Jesus e estar em seu aprisco. Olha só, como ovelha do rebanho de Cristo, você terá salvação. A Bíblia diz em João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Olha o que é que a Bíblia nos diz. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Ovelha do aprisco de Jesus tem salvação. Ovelha do aprisco do sumo pastor tem vida abundante. João capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. É o que faz o mau pastor. Mas as ovelhas do meu aprisco têm vida e vida com abundância. Ovelha do aprisco de Jesus é libertada de todo o medo. É isso mesmo. João capítulo 10, versículo 11 e 12 diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Como? O que é que ele faz? Versículo 11 diz: mas os mercenários, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Mas as minhas ovelhas não é assim. Não é assim com as minhas ovelhas. O que é que o bom pastor faz? Ele se coloca entre o lobo e as ovelhas. Vem cá, lobo, vem. Vem aqui ferir minhas ovelhas. Para feri-las tem que passar por mim. E eu estou aqui, se preciso for, dou a vida por elas. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom pastor, lá de João, capítulo 10, ele cuida de suas ovelhas com amor, conforme João 10 e 15. E ele dá direção também às suas ovelhas. A ovelha que está no aprisco de Jesus não anda perdida e desgarrada. João 10, 4 e 5 mostra como o bom pastor age. E isso, meus irmãos, se constitui em um exemplo para aqueles que presidem na igreja. Não é benefício pessoal, é cuidar com voluntariedade, amor, dedicação e sacrifício do rebanho de Deus. Pedro, escrevendo sua epístola universal, ele nos diz no capítulo 5, versículo do 1 ao 4, ele mostra aqui quais são as responsabilidades de um pastor conforme a Bíblia. Olha, irmão, que texto maravilhoso. Pedro está escrevendo para os presbíteros que presidiam sobre a igreja. Esses homens estavam enfrentando ferrenha oposição. Pedro está animando esses homens. Pedro está fortalecendo a liderança da igreja. E ele escreve dizendo o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós. Liderança. Quem são os presbíteros? Eram obreiros maduros da igreja que agiam como supervisores e eles tinham deveres administrativos e pastorais. Pedro aqui mostra qual deve ser as qualidades pessoais de um presbítero, de um pastor. E sabe qual é a primeira qualidade? Ela está aqui no capítulo 5, versículo 1. Pedro diz assim: eu também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo. O que é uma testemunha? Pedro está dizendo, eu sou testemunha. E o que é uma testemunha? Uma testemunha, de forma genérica, é aquele que declara o que viu e ouviu. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o pastor, o presbítero, deve ter como qualidade intimidade com o sumo pastor. Ele deve ser alguém que caminha com Deus. Ele deve ser alguém que pode dizer, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu sei o que está no coração do sumo pastor. Tenho intimidade com ele, caminho conforme aquilo que tenho ouvido e visto. Sou testemunha dele. Glória a Deus. Glória a Deus. O ruim é que muitos pastores hoje não têm intimidade com Jesus. Conhecem
até conhece teologia, sabe uma técnica ou outra de dirigir igreja, de fazer a igreja crescer, mas não tem intimidade com o sumo pastor. Isso aqui é pré-requisito indispensável. Segundo, o pastor, ele precisa ter um cuidado afetuoso com as ovelhas de Deus. Como é que esse cuidado se evidencia? Ele se evidencia aqui de pelo menos 4 maneiras. Primeiro, Pedro está dizendo no versículo de número 2, apacentar o rebanho de Deus. Ele diz o seguinte, apacentai o rebanho de Deus. E apacentar envolve proteção dos perigos e provisão das necessidades. Aí Pedro diz, não por força, mas voluntariamente. O afeto, o cuidado do verdadeiro pastor, ele é demonstrado na disposição do coração. Cuidar e servir não é um peso, é algo feito de boa vontade. Terceiro, ele diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que é que Pedro está dizendo aqui? O bom pastor, que ama as ovelhas, aquele que Deus usa, ele visa o serviço e não os privilégios. Ele olha o servir e não a lã, não o leite, não a carne das ovelhas. Pedro diz que o bom pastor serve de exemplo ao rebanho. Como é que ele lidera? Ele lidera não exercendo autoridade pela força do cargo, mas pela força do exemplo. De maneira que ele não oprime as ovelhas, mas pelo seu exemplo ele guia as ovelhas. E por fim, para concluirmos, o bom pastor, ele apacenta as ovelhas de Deus com um desejo de agradar a Cristo. É o que diz o versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. O que é que o bom pastor faz? Ele não preside para ter um campo maior, para ter um salário maior. Ele não apacenta visando benefício da ovelha A, benefício da ovelha B, promoção, elogio de homem, não. Ele quer ouvir uma coisa. Ele quer ouvir o sumo pastor chegar e dizer assim, muito bem, servo bom e fiel. Glória a Deus. São características de um bom pastor conforme as Escrituras. Ele deve ser tomado por esse sentimento de agradar Jesus em tudo. E assim, meus irmãos, nós concluímos mais uma lição. Como é bom ser ovelha no aprisco do bom pastor. Que o Senhor nos livre dos maus obreiros e levante cada vez mais homens segundo o seu coração. Alunos da ferramenta EBD, embaixo aqui do subsídio que estou disponibilizando aqui para vocês na plataforma da ferramenta, há aqui mais um texto aqui que precisa ser lido por vocês, tá bom? Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, a aula termina aqui, mas os alunos da ferramenta EBD ainda têm muito com o que trabalhar, tá certo? Meus irmãos, um ótimo fim de semana, tenham uma ótima escola bíblica dominical e não se esqueçam, abram a jaula. Amém!